Fala galera do canal Review One, bem-vindos a mais um vídeo. E hoje vamos gravar um 4 em 1 Cartas do MC Cid. É um pedido do mano Usa David. E o mais estranho é que quando eu cliquei na primeira carta aqui, olha o que tá escrito. Conteúdo a seguir pode conter temas sobre suicídio ou automutilação. Conteúdo potencialmente sensível. A descrição do espectador é recomendada. Não sei o que é descrição, mas deve ser tipo, você deve escolher se você quer assistir ou não esse aqui, porque contém conteúdo sensível. Então se você tem depressão, gatilho de coisas assim, recomendo você não assistir esse vídeo, tá bom? Ou pelo menos não assista a música, só o meu comentário se você quiser. Alerta de conteúdo sensível. Esse vídeo contém uma temática sensível e certas representações da obra podem causar gatilhos. Ame e respeite a vida. Aqui o número de telefone ajuda você a conversar com alguém se estiver precisando de ajuda. Então, 188 é o número. Não sei o que esperar disso aqui é. Carlos Augusto Migliaccio, também conhecido como Chique o nome? apelido que minha mãe me deu. Migli. Nasci em Brasília, Sobradinho, 28 de março de 1996. Deve ser o Cid, é o Cid Tive a mesmo? infância que qualquer garoto de classe média baixa do final dos anos 90 poderia ter, exceto por uma diferença. Eu nunca tive amigos. Ao longo da vida, eu nunca Caraca, consegui mano. ter amigos. Me abrir, conversar, pra mim era algo impossível. Algo Poderia impossível. contar todos os detalhes da minha vida pra vocês. Cada lágrima, cada choro, cada desilusão. Porém, irei focar em 4 momentos, 4 acontecimentos que me levaram até Acontecimentos. o fundo do poço. Tipo aquela série 30 Reasons Why, que é uma menina que ela se suicida e escreve 13 fitas falando o motivo pelo qual ela cometeu suicídio. Então cada fita tem um porquê. Essa é a carta número 1. Carta número 1. Eu sempre observei Tem uma os máquina de outros, datilografar ali, gostava né? mais de olhar do que participar. Pera aí. Eu sempre observei os outros, gostava mais de olhar do que participar. Me achava louco, tinha dificuldade de enturmar, me encontrar, não gostava dos assuntos, eu não me via nos outros. Na escola geral era extrovertido, via gente brincando, correndo, sempre se divertindo. Eu queria muito fazer parte disso, mas não sabia como. Sempre tive bloqueio em ter amigos, tinha dificuldade de expressar o que eu pensava, de agir naturalmente, de fazer brincadeira. Sempre ficava vigilante com meu comportamento. Raramente eu levantava da cadeira. Me sentia um animal. Ele sendo encurralado psicólogo? na sala. Daqueles que tem medo, mas não fala. Lembro da dor de sempre ser a piada do garoto popular pra menina bonita dar risada. Rapidão, esse cara de cabelo claro é o mesmo cara de antes, careca? Caraca. Não, eu acho que é um cara diferente. O professor dizia, relaxa, é só brincadeira. Todo mundo é amigo, então não se estressa. Se todo mundo é amigo igual cê diz, por que que eles me tratam como algo que não presta? Porque o adolescente tem que ser tão tribal, usar a violência pra se sentir maior. Perdi a conta de quantas vezes eu apanhei pros meninos da sala, senti o ego um pouco melhor. Da quarta série até Uou! 8 vezes eu apanhei pros meninos da sala, senti o ego um pouco melhor. Da quarta série até a 8ª série eu sempre me perguntava se eu tinha alguma doença, porque eu passei menos tempo falando com gente da minha idade do que refletindo dentro da minha cabeça. Sentia que ninguém ligava pra minha presença, só falavam de mim na hora da piada. A pior parte nem era a risada, era quando isso passava e voltava a indiferença. Em casa o clima sempre tava tenso, minha mãe limpava, cozinhava e trabalhava em excesso. Meu pai era um homem difícil, ou tava estressado no trabalho ou bêbado no recesso. Eu não tinha amigos, não podia falar com meus pais. Isso alimentou minha agonia, rodeado de pessoas, porém me sentindo só. Eu juro, a solidão é uma péssima companhia. Lembro desse dia, 28 de março de 2009, meu 13º aniversário. Convidei todo mundo da minha 13º. sala. Meu pai comprou refri, minha mãe comprou salgado, marcado pras 2 da tarde. Minha mãe alugou mesa, cadeira e eu tava com receio. O que eu mais temia aconteceu. O tempo passou, anoiteceu e ninguém veio. Lembro de chorar deitado sozinho no quarto, perguntar pra Será que não tinha nenhum melhor amigo nessa época? mãe o que eu tinha feito de errado. Eu nunca maltratei ninguém na vida, por que que toda chance que eles têm eu sempre sou maltratado? Eu passei o dia inteiro tentando entender o que que os outros fazem que eu tenho que fazer, o que que os outros sabem que eu tenho que aprender. Por que que eu não consigo ser que nem você? Eu vi o filme de herói na TV e eu percebi Ele anota que eu lá e eu era anoto um aqui. super-herói. E sabe qual é a parte que dói? Aceitar que invisibilidade era o pior superpoder. Quando o choro parou, eu me Caraca. senti vazio, Nossa. como se eu não tivesse mais vivo. Tem uma água aqui. Isso me agoniou, eu só queria sentir qualquer coisa que trouxesse alívio. Sentei no chão do quarto,
tirei a camisa, deitei no chão gelado, tentei sentir a brisa. Do nada meu pulmão ficou pequeno, não tem oxigênio. O que tá acontecendo com a minha vida? Minha mão suando, será que ela tá coração palpitando, crise de pânico? o olho lacrimejando, minhas pernas tremendo, o corpo com gastura, uma sensação de tontura. Minha mente na tortura, eu achei que tava morrendo. Cheguei no banheiro dos meus pais, eu não sentia nada e ao mesmo tempo sentia tudo. Eu sentei e rezei, mas Deus tava muito ocupado. Afinal, eu não sou normal, igual todo mundo. Em meio ao desespero, já sem pensamento, olhei a pia do banheiro, vi uma gilete usada. Não raciocinei, eu tava sem discernimento. Parei e só foquei no lindo brilho da lâmina prateada. Algo me dizia que ali tava minha saída. Encostei a lâmina de lado na pele suada. Caraca, mano, olha. Que a dor afastou minha apatia e eu vi escorrer na pia, alegria avermelhada. Eu vi escorrer na pia, agonia acumulada. Eu vi escorrer na pia, a solidão da minha sala. Eu vi escorrer na pia o que os alunos falavam. Eu vi descer pelo ralo tudo aquilo que eu fugia. Nem foi um corte profundo, mas o sentimento é abissal. Meu corpo sentia dor, eu esquecia que a minha mente estava mal. Naquele momento eu encontrei minha primeira paixão, me cortar. Era algo impossível de decifrar. Ao mesmo tempo que me machucava, me curava. O resto do ano de 2009 foi dessa forma. Continuei excluído na escola. A única pessoa com quem eu falava era minha mãe. E eu não tive coragem de contar que me cortava. Malditas crianças mimadas usaram o meu sofrimento para alimentar seus egos. E eu paguei a conta toda, sozinho. Até hoje eu me pergunto o que seria de mim se as escolas falassem sobre bullying, se os pais educassem os filhos a não julgar as diferenças, se a sociedade falasse sobre automutilação. Bom, talvez eu não me encontrasse aqui. Talvez eu não me encontrasse aqui, onde ele tá, né? Sabe o que eu achei mais interessante? Nessa cena aqui o MC Cid tá sendo psicólogo e esse aqui tá sendo paciente. Eu acho que o paciente passou pelas mesmas situações que o Cid passou. E aí o Cid, como psicólogo, se identifica muito com isso. Vamos ver nos comentários aqui? Porque é tão gostoso se sentir na bad. Porque eu amo tanto essa bosta. Quanto mais triste, mais completo me sinto. Não sei se sou um mal agradecido ou se sou um ordinário. Só sei que não tenho fé no meu futuro. Cada dia sinto como se amanhã não fosse existir. Quando eu tinha 16 anos, eu também tinha essa sensação. Eu escutava música triste, eu escutava Scope Ri, Gustavo GN, as músicas tristes e melancólicas deles, e de alguma forma aquilo ali me fazia sentir mais confortável. Eu acho que é porque a gente não pode bloquear a tristeza, a gente não pode ficar bloqueando esses sentimentos naturais. Tristeza, felicidade, alegria, melancolia, a gente precisa pôr esse sentimento pra fora, de alguma forma isso precisa vir pra fora. E eu acho que escutar músicas tristes, ou uma trilha sonora triste, ajuda a gente a tirar aquilo do peito. É como se a gente se identificasse com a música e isso ajuda a gente a se sentir melhor. Nossa, tem uma música aqui que um cara fez que é triste, eu tô triste, então tá batendo, sabe? A gente se sente melhor. Cara, eu não sou psicólogo nem nada, mas eu acho que às vezes fazer as coisas simples do dia a dia ajuda a gente a se sentir melhor. Eu acho que dormir bem ajuda, beber água ajuda a hidratar o corpo, porque o nosso corpo é feito de água, né? E aí se a gente não bebe água, nosso corpo ele fica meio esquisito. Então a gente precisa beber bastante água, o suficiente, né, pra manter o corpo, dormir bem, ver a luz do sol, sair, ver a luz do sol o dia. A gente precisa sair também, mesmo que a gente não vá fazer nada, mas sair na rua, ver o movimento das pessoas, ver gente. Principalmente fazer isso de dia, eu acho que é muito importante. É meu pequeno e simples conselho que eu acho que pode fazer a diferença, baseado na minha experiência. Ele falou algo mais ou menos assim. Ele falou que quando era criança, quando era mais novo, era muito difícil pra ele se abrir e fazer amigos. E de certa forma, eu me identifico com ele. Não com toda essa situação, mas pelo menos com uma parte dela. Na escola também, eu era o cara meio viajado assim. Eu não era o cara mais bem vestido, eu não tinha as melhores roupas. Tinha a galerinha lá que se vestia bem, que era descoladinha, que ficava com todo mundo. Eu não ficava com ninguém. Eu viajava na maionese. Eu tinha assuntos meio diferentes do pessoal. Eu sempre fui esse cara mais reflexivo e tudo mais. Depois, na adolescência, assim, que eu comecei a desenvolver mais essa coisa de comunicação, de conversar com as pessoas. Então, eu me identifico com uma parte do que ele falou, com uma coisa que ele falou. E é ruim você se sentir deslocado, tá na hora do recreio e não tem ninguém pra você conversar ali. É muito ruim, é esquisito. Fica meio sozinho, não, com quem que eu vou conversar? Eu preciso ficar com alguém na hora do recreio. E na época, não tinha um celular como tinha hoje. 2014, né? Mas era diferente. Eu não tinha celular, então eu ia ficar no celular mexendo ali. E era ruim eu ficar no celular na hora do recreio. Eu queria jogar bola, eu queria brincar com a galera, eu queria interagir com o pessoal. Mas eu não tive uma infância triste, não. Mas foi só uma coisa que eu não sabia como lidar. E é importante ter alguém pra você desabafar e a pessoa te orientar, pra você saber lidar melhor com esse tipo de situação. Durante a música, quando o Cid estava num momento difícil ali, ele orou a Deus pedindo ajuda. E ele fala que Deus estava muito ocupado. Ou seja, Deus rejeitou o Cid porque o Cid era um cara diferente, um cara estranho. O próprio Cid falou isso, que eu sou um cara estranho, porque eu sou um cara esquisito. Aí
lembrei dessa passagem da Bíblia, e não querendo pregar, mas mais como um fato sobre o Deus do cristianismo. Passagem da 1 Samuel 16:7. O Senhor, contudo, disse a Samuel: não considere sua aparência nem sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Nessa passagem aqui, Deus pede para Samuel ir no lugar e escolher o novo rei de Israel, alguma coisa assim. E aí Samuel vai lá e ele escolhe um homem mais forte, mais alto, mais... Aí ele fala assim, não é pra você ver o cara mais forte, o cara mais alto, o cara mais bonito, porque isso aí eu rejeito, não é isso que eu tô procurando, eu tô vendo o coração, sabe? Deus tava procurando um homem bom de coração, um homem que fosse fazer o bem. Então, Deus não vê a sua aparência, essas coisas assim, ele vê o nosso coração. E muitas vezes nem a gente consegue ver o nosso próprio coração. Carta número 2. Meu nome é Carlos Augusto Migliaccio. também conhecido como Migli, apelido que minha mãe me deu. Como vocês puderam ver, meu ano de 2009 foi horrível. E eu não tinha como imaginar que 2010 seria pior. Sabe o que eu tô pensando? Será que a classe média... Eu tô sendo transparente aqui, porque fatos são fatos, né? Será que a classe média, que é onde ele vivia, era metida? O pessoal era metido? O pessoal era arrogante? Qualquer pessoa que fosse diferente do padrão ali, eles rejeitavam? Eles excluíam? Ou será que o ser humano é assim? A essa altura, eu me cortava há mais ou menos 6 meses. Que esse péssimo hábito já havia virado meu melhor amigo. Na escola, nada melhorou. Eu continuava sendo maltratado e, na melhor das hipóteses, ignorado. A única pessoa que me entendia um pouquinho era minha mãe, que estava muito ausente em casa devido a uma promoção no trabalho. Eu poderia contar todos os detalhes da minha vida para vocês. Cada lágrima, cada choro, cada desilusão. Porém, irei contar o dia que minha vida mudou por conta da violência. O que me levou até aqui, o fundo do poço. Essa é a carta número 2. Na escola eu continuava antissocial. A maioria dos alunos me tratava mal. Eu tinha medo de Era Bíblia? igual um americano, Parece muito. comprar um cano e ver todo mundo ser legal. Pedir pra Deus o amor deles, pedir pra Deus o perdão deles, pedir pra Deus a morte de alguns deles. Mas Deus nunca me ouviu porque sempre ouvia eles. Porque sempre via eles? Tinha gosto de passado ruim. Meus braços tinham marcas de um presente péssimo. Cara, será que o Cid realmente foi psicólogo? Olha pra você ver. É que ele tá fazendo terapia com essa moça. Que interessante que já é outro personagem, né? Talvez ele tá fazendo terapia com ela, lembrando de quando ele tava nessa situação. Meu choro tinha gosto de passado ruim. Meus braços tinham marcas de um presente péssimo. Meu coração sonhava com um futuro bom. Pena que minha realidade não chegava perto. Cheguei em casa da escola depois do meio-dia. Ouvi minha mãe chorar baixinho lá no quarto dela. Perguntei se tava tudo bem. Ela raramente se abria e eu não me abria também. Será que ela tinha depressão? Alguma coisa assim? Nós almoçou em silêncio. Peraí. E eu não me abria também. Ninguém se abria, né? Nós almoçou em silêncio, sem Falei de novo em cima do trem e não escutei. O clima era menos tenso. Ela tava com energia pesada igual aço. Percebi que ela tinha hematomas no braço. Disse que esbarrou na porta do carro com pressa indo pro trabalho, que uma pomada resolve. Disse que tinha dor de cabeça, botou aspirina no copo, disse ainda bem que dissolve. Naquela noite após o jantar, ouvi meus pais brigando, gritando e fiquei assustado. Barulho de coisa quebrando, porta batendo, enquanto eu ainda me cortava no quarto. Na manhã seguinte, a caminho da escola, vi que minha mãe tinha um corte na nuca. Pensei em perguntar o que houve, mas ela não me falaria, sempre dava desculpa. Passei o dia com essa ideia encucada. Será que meus pais tão bem? Ela tá sempre machucada. Meu pai tá bebendo mais do que nunca. Sei que não sou exemplo, mas não me parece uma boa estrada. Nunca vou esquecer esse dia, 2010, sábado, 20 de novembro. Noite quase sem lua, muita chuva. Pode perguntar os detalhes que eu me lembro. Ouvi meus pais discutindo. Aquela mulher de antes, de cabelo cacheado, eu acho, parece que ela passou pela mesma situação que a mãe de Cid passou. Perdendo a cabeça, gritando que a culpa era dela, quebrando as coisas da mesa. Lembro de ouvir o barulho do tapa dele, do choro dela, da chuva na telha e da minha covardia. Eu queria levantar e parar ele, chamar a polícia, chamar um vizinho. Eu queria ter força pra ajudar a minha coroa, mas o medo que eu tinha era maior que o heroísmo. Eu não conseguia nem salvar minha vida, como que eu salvaria dela? Eu me senti horroroso. Talvez no fundo os alunos da sala tava certo. Eu não passava de um menino medroso.
A cada soluço no choro que eu ouvia, eu fazia um novo corte no pulso. Pensei que se eu puxasse a dor da casa pra minha pele, talvez diminuísse a dor que ele causava nela. Meu sangue escorria junto com a culpa. Caraca. Tudo que eu pensava era: mãe, me desculpa. Desculpa por não conseguir te ajudar. Desculpa por ser um covarde. Desculpa por não ter coragem. Uai, aí é que ele tá diferente, ó, a aparência do Cid. Ih, ele trocou de roupa. Trocou de roupa. Naquele momento minha vida perdeu o sentido. Eu não conseguia ajudar a única pessoa que falava comigo, que não me tratava mal e que me amava. Eu perdi a conta de quantas vezes eu pensei em sair do quarto de madrugada e matar aquele homem que eu chamava de pai. Mas eu tinha medo. Medo dele e mais medo ainda de mim mesmo. Agora Medo de si mesmo. porque ela estava tão ausente. Não era por conta do trabalho. Ela odiava aquela casa tanto quanto eu. Eu era muito novo pra entender o porquê ela não saía dali, largava ele e seguia a vida. Maldito relacionamento abusivo. Usou o sofrimento da minha mãe pra alimentar o ego daquele mundo. E foi ela que pagou a conta, sozinha. Até hoje eu me pergunto o que seria da minha mãe e de mim se aquele homem nunca tivesse machucado ela. Se o mundo não tivesse criado ele pra ser tão machista. Ou se eu tivesse coragem pra fazer alguma coisa. Bom, talvez eu não me encontrasse aqui. Caraca, as cartas estão terminando igual, né? Eu acho que na terceira e quarta vai até diferente. Ele vai terminar de uma outra forma. Aqui bem no finalzinho desse vídeo, olha pra você ver, apareceu o cara com orelhas. Mas eu acho que ele tá com o rosto machucado. Será que esse aqui é o Cid que levou soco no olho? Quando ele falou que a mãe dele trabalhava muito e não tinha muito tempo pra ficar em casa, a primeira coisa que eu pensei foi que o trabalho virou um tipo de idolatria pra ela. O trabalho é tudo pra ela. Coisa mais importante, um deus pra ela. Então assim, ela não largava o trabalho. Só que depois dele contando a situação, que ela vivia um relacionamento tóxico, violência, ela queria ficar no trabalho porque ela não queria ficar em casa. E me faz pensar uma coisa, que dinheiro não é tudo, porque o Cid vivia na classe média, né? Só que isso não é tudo. Eles também têm problemas, não financeiros, mas tem. E me fez pensar uma coisa, que é difícil pra mãe separar, porque o filho vai ficar triste. Isso já é um motivo suficiente pra querer separar. E é difícil pra uma mãe separar numa situação dessa, porque o filho vai ficar triste, ela vai ficar triste. Às vezes a mãe gosta do marido, né? Mesmo com essa situação ruim, com violência, e o cara não sendo um bom esposo. Tudo isso aí acaba influenciando, não que justifica, mas influencia. E eu achei interessante o que seria da minha vida se meu pai não tivesse agredido minha mãe, os meninos da escola não tivessem me excluído. Eu acho interessante isso. Ao mesmo tempo que ficar imaginando essas coisas não faz bem pra gente. Carta número 3. Meu nome é Carlos Augusto Migliaccio, também conhecido como Migli, apelido que minha mãe me deu. Depois que eu presenciei a violência dentro de casa... Sabe o que eu achei interessante? Se você cair na carta número 3, por exemplo, igual essa aqui, você vai conseguir entender um pouco do contexto. Você vê, ó, ele tá escrevendo uma carta, né, que é o nome do vídeo, na máquina de escrever, né? Até a fonte é de máquina de escrever. Super interessante. Uma boa parte do meu coração morreu. Por um lado, tudo estava bem mais cinza. É, E por outro morreu. lado, eu comecei a me importar menos com tudo isso. O fato de me importar menos fez meu ensino médio menos doloroso. Eu até consegui fazer alguns colegas. Porém, Sim. ainda me cortava com muita frequência. Eu poderia contar todos os detalhes da minha vida pra vocês. Cada lágrima, cada choro, cada desilusão. Porém, irei contar sobre o dia 17 de agosto de 2012. Uma festa que mudou minha vida e me colocou no fundo do poço. No. Essa é a carta número 3. Sempre me perguntei como eu vim parar no fundo do poço. Meus cortes do braço me Eu ia dizem que a vida que Eu ia perguntar se era outra pessoa cantando, mas eu sei de mesmo. Só é efeito da voz. eu levo tá osso. Sempre me perguntei como eu vim parar no fundo do poço. E a outra vibe, né? Meus cortes do braço me dizem que a vida que eu levo tá osso. Já não falava com meu pai há um tempo. Quando falava era somente sobre o necessário. Ele sempre tava pior, dobrou a cachaça em casa e adicionou palavras ruins pro seu vocabulário. No terceiro ano a escola melhorou um pouco. Não tinha amigos, mas fiz alguns colegas. O bullying continuava, só que mais leve. Eu tava um pouco mais feliz sobrevivendo às cegas. Fiquei sabendo de uma festa de uma mina de outro como? mais feliz sobrevivendo às cegas. Fiquei cegas? sabendo de uma festa de uma mina de outra escola. Gente desconhecida, podia ser da hora. Era os 18 dela e a gente mais velha. E eu tava precisando de umas companhias novas. Sabia que meu pai nunca deixaria, por isso já tinha um tempo que eu mentia. Enquanto ele bebia eu saía pela janela, voltava
chegava antes de amanhecer. Ele nunca percebia. No dia da festa me arrumei bonito, jeans, manga comprida pra esconder os cortes. Passei no posto pra comprar uma catu, um Sabia que ia comprar bebida, velho, muito comum. que uma garrafa de corote. Entrei na festa, vi uma cena comum. Menor embriagado, era só o que não faltava. Muita maconha e geral beijando na boca. De certa forma essa cena sempre me acalmava. Quando via desordem na vida dos outros, achava a minha desordem um pouco mais aceitável. Sentia que eu não era o único fudido, então no meio dos fudidos eu não seria indesejável. Sempre me perguntei como eu vim parar no fundo do poço. A falta de amigos dizia que a vida que eu levo era osso. Sempre me perguntei como eu vim parar no Fundo do poço. A falta de amigos dizia que a vida que eu levo era osso. Em meio à festa vi uma mina de canto, com um olhar de melancolia, mas tinha certo encanto. Percebi que me encarava como se soubesse que nossa amargura se assemelhava um tanto. Ela encarava como se soubesse que nossa amargura se assemelhava um tanto. Será que ela gosta dele? Ela era a única menina de manga comprida. Eu era o único menino de manga comprida. Quando eu olhei no olho dela, foi como se ouvisse sua voz dizendo: eu também odeio a vida. Pra afastar a timidez, bebi um pouco. Entre trancos e barrancos, consegui puxar assunto. Ela era uma pessoa incrível, falava tão pouco, mas dizia muito. Seu nome era Bianca Abrão, filha de pais divorciados pela traição. Também tinha cortes no pulso e forte pulsação. Muita emoção, gerou atração, prendeu minha atenção. Lá pras 3 da matina a festa tava vazia. Convidei a Bia pra beber lá no quintal. Falei que nunca tinha beijado na... Ah, aqui é o cara chamando a menina, né? Entendi. Agora eu tô entendendo qual o papel desse rapaz. boca. Ela riu e disse que tinha uma ideia legal. Ela tava fumando me ofereceu um trago. Só aceitei porque a presença dela me anima. Antes já tinha até fumado uns baseado, mas Beck e Bira sempre zoava meu clima. Eu tava feliz, a Bia era nota 10. Finalmente alguém que não tinha preconceito. Tava um dia perfeito e ela perguntou se eu queria me divertir, pois conheci um jeito. Claro que eu respondi que sim na mesma hora. Opa, vamos ver. Será que é droga ou será que é uma relação íntima? Ela tirou do bolso um ziplock com um pozinho branco, enrolou uma nota e esticou. Primeira opção. E disse que se eu experimentasse, iria me alegrar um tanto. Aquela cena bugou minha mente. Como assim? Cocaína, droga do diabo e dos doentes. Droga de gente acabada no fundo do poço. Gente sem passado, sem futuro e sem presente. Porém a Bia não era nada disso. Bem pelo contrário, parecia muito inteligente. Um belo sorriso eloquente, aparência saudável, ainda era muito atraente. Pera, pausa a história. Nesse momento eu tive um dos piores pensamentos da minha vida. As pessoas que sempre me disseram que cocaína era uma droga horrível foram as mesmas pessoas que me trataram como uma droga horrível, que me fuderam, nunca me deram atenção, carinho, nem nada. A Bia, por outro lado, cheirava cocaína e me tratou super bem. Não me excluiu, não me expulsou, não me agrediu. Caralho, será que eu sempre vi o mundo de cabeça pra baixo? Sempre fiz tudo o que disseram que era certo e deu tudo errado. E se eu fizer o contrário? E se eu fizer o contrário? Naquele momento peguei a nota enrolada. Gostei da pausa, hein? Nariz e me aproximei do banco. Respirei com toda a força que eu tinha e por um segundo minha mente toda ficou em branco. Foi a melhor sensação de toda a minha vida. Nariz ardendo e coração a milhão. Como se eu não tivesse nenhum problema, nenhuma decepção. Ai, mano, que tristeza, velho. Foi a primeira vez que eu me senti vivo. Afastou minha apatia e toda a depressão. A sensação era igualzinha a se cortar, só que multiplicado por 1 milhão. Sempre me perguntei como vim parar no fundo. Eu falei que a 3 e a 4 vai mudar um pouco a atmosfera, né? Eu falei que o final ia mudar, mas 3 e 4 a música vai ser diferente. Vamos ver como é que vai ser a 4. Como eu vim parar no fundo do poço. Naquele momento, minha vida mudou. Eu encontrei minha segunda paixão. A cocaína. Era algo libertador. Eu me sentia forte, novo, invencível. Eu não me sentia quem eu realmente era. Cicatrizes e lágrimas. Dali pra frente, a cocaína virou algo presente no meu dia a dia. E junto ao hábito de me cortar, curavam quase que qualquer dor que eu tinha.
Maldita cocaína se alimentou da minha fraqueza pra me deixar às margens da sociedade. E fui eu que paguei a conta toda, sozinho. Até hoje eu me pergunto o que seria de mim se as escolas falassem sobre drogas de uma forma realista, sincera e não desse jeito sensacionalista. Sensacionalista? Bom, talvez eu não me encontrasse aqui. Tá aí uma boa pergunta, né? Como as escolas deveriam abordar sobre assuntos de drogas? Porque ele falou que as escolas abordam de forma sensacionalista. O que é sensacionalista? Eu nem sei o que é sensacionalista. Como eu não sou bobo nem nada, eu vim pesquisar. O assunto de drogas de uma forma que às vezes não é real. Bota muito achismo e pouco fato. Eu acho que é isso. Pô, essa mina aí, ela deu uma bagunçada na vida dele, hein? Caracoles. Porque, pô, ela era bonita, tal, pororô, mas mostrou a parada lá branca pra ele. Amarela. Tá vencido, não usa não. Vamos ver como vai ser a carta número 4. Vamos ver como é que ela vai ser. Aí, gente, ó, o aviso que eu falei lá no início do vídeo. Cara, parece bobo e simples, mas eu acho importante ligar pra esses números, sabe? Pra você ter sua experiência, pra você ver se é bom, pra ver se te ajuda. Por mais que você tenha dificuldade em falar, liga e seja sincero. Eu não queria estar aqui falando, mas eu acho que é importante. Ou eu não acho que é importante, mas as pessoas falam que é importante e no fundo eu acho que é. Não sei, mas é importante pedir ajuda. Muito importante mesmo. E uma hora a gente vai encontrar alguém que ajude e entenda a gente. Carlos Augusto Migli. Olha o fundo aqui, ó. Também de branco. como Migli. Que legal. Apelido que minha mãe me deu. Legal. Hoje me encontro aqui, mutilado, traumatizado e viciado. Como será que ficou o pai e a mãe dele? E posso afirmar com 100% de certeza que a culpa é do mundo. A culpa é do Dessas mundo. crianças ruins, desses pais machistas, das instituições abusadoras e dessa guerra falsa às drogas. Hoje eu vi um casal passeando Guerra falsa às drogas. com um filho na frente da minha casa e decidi acabar com tudo isso. Pelo simples fato de que eu não vejo futuro. Eu não me vejo casado, não me vejo sendo pai, também não me vejo bem sozinho. Não me vejo fazendo parte dessa sociedade que fez de tudo para me excluir. Dessa maldita sociedade que só dá atenção à saúde mental em setembro. A parte trágica de tudo isso é que as mesmas pessoas que me fuderam estão nas redes sociais fingindo que se importam. Obrigado, mãe, por tudo que você tentou. E obrigado ao meu psicólogo, que fez tudo o que pôde. Aqui deve ter um teatro, né? É o Cid? É o Cid. Tudo bom, cara? Daquele jeito. Daquele jeito. Me conta aí como é que foi a semana. Ai, cara, essa em particular foi um pouquinho mais delicada. Tá ligado? Tu lembra aquele paciente que eu tinha, o Miguel? Mentira! O Cid, sendo um psicólogo, foi fazer terapia. Que interessante, velho. Legal. Foi falar sobre o paciente dele. Muita coisa, tá ligado? Admito que isso me acertou de um jeito delicado. Eu jurei que conseguiria ajudá-lo. Ele viveu no inferno por muito tempo. Eu temia que isso mataria ele por dentro. No início ele ainda tinha brilho no olhar. Falava muito em mudar, crescer, melhorar. Ver a vida por outro lado, busca novas experiências. A tendência era ele se encontrar. No final o discurso já era outro. Falava em concluir tudo, não em tentar de novo. Falava que tava cansado e eu conseguia sentir todo esse cansaço na voz dele. Eu tentei tudo que tava ao meu alcance, o que eu encontrava, mas eu me via em tanta coisa, isso me limitava. Tipo, que merda de mundo é esse? Ele se via no paciente e não achava as respostas. Que alguém passe por uma dessas coisas sequer. Seja homem ou mulher, seja preto ou seja branco, a depressão leva ao mesmo final. E o foda é que ela vem de todo canto. Como podem pais mesmo final. E o foda é que ela seja preto ou seja branco, a depressão leva ao mesmo final. E o foda é que ela vem de todo canto. Como podem pais serem ausentes ao ponto de não ver o seu filho deprimido? Ou pior, como podem ser ausentes ao ponto de não ver que seus filhos deprimem os outros pra suprir o seu vazio existencial? Se ele fosse assim. Nossa, cara, eu acho que de todos os versos que você te falou, esse aqui foi o verso mais cabuloso, velho. Olha o que ele falou. E os outros pra suprir, ou pior, como podem ser ausentes ao ponto de não ver que seus filhos deprimem os outros pra suprir o seu vazio existencial. O deprimido deprime os outros. Olha que cara cirúrgico, que preciso e verdadeiro. Se ele fosse aceito no ensino fundamental, talvez ele não tivesse vivido esse inferno astral. É verdade. Se as crianças da escola soubessem quem ele era por dentro,
teriam se apaixonado por ele. Um menino atencioso, tão carinhoso, mas só sabia demonstrar as coisas do jeito dele. A merda do mundo criou o pai dele agressivo. Ele chorava por não ter forças, mas quem teria? Como ele encontraria força se nem a conhecia? Eu tentei mostrar que ele não tinha culpa, mas eu não conseguia. Quando ele me contou que tava cheirando, eu fiquei triste, mas sabia o porquê. Aquilo trazia pausa no força que ele instrumental. não tinha. O melhor que o mundo nunca deixou ele ter. Tom. Quando a mãe Achei que dele ia me começar. ligou chorando, na hora eu sabia que ele tinha se matado. E quando a mãe dele disse que ele deixou 4 cartas, eu já sabia exatamente o que ele tinha anotado. Às vezes me sinto amarrado, incapacitado. Lidar com esse assunto é tão delicado. A gente acha que o filme vai ter um final feliz, mas a real é que o roteiro é improvisado. Entre a vida e a morte, a depressão é só um elo, e só debatem isso no Setembro Amarelo. E mesmo tendo só um mês pra falar sobre depressão, vocês escolheram falar de Luísa e de Vitão. Todo mês de janeiro morre um migra, fevereiro também. Mano, e a gente fala sobre assuntos tão bobos, né? Pra parar pra pensar. Ao mesmo tempo que eu vejo que faz parte a gente falar sobre besteirol, só que eu acho que falar sobre besteirol é diferente de dar atenção pra coisas que não precisam. Falar besteirol é a gente sentar aqui e falar bobagem. Não, mano, que viagem, pá, não sei o que, jogar uma conversa fora. Morre um migre, fevereiro também, março idem, abril mais 1, maio mais 3, junho mais 5, em julho mais 10, em agosto mais 20, em setembro falamos um pouco sobre, outubro esquecemos e morrem mais 100, novembro eu já não consigo mais ter a conta, dezembro é só luto quando o ano novo vem. Eu não acho que depressão seja um problema pessoal, é um problema social, mas ninguém tem tempo ou empatia pra ser parte dessa problema como? Problema pessoal. É um problema social, mas ninguém tem tempo ou empatia pra ser parte dessa solução. Acham Eu não sei a diferença exatamente sobre as duas coisas, mas eu entendo. que vão mudar o mundo na internet escrevendo um textão. Ou você é parte do problema ou da solução do mundo. E a pergunta é, eu vou ter que ver mais quantos defuntos até vocês aceitarem que tem que dar atenção pra essa porra desse assunto. Ao longo da minha carreira, E no velório. sempre trouxeram histórias como a do Migli pra mim. Depressão, abuso, violência e drogas. E com o passar dos anos eu fui vendo a necessidade de fazer esse projeto. Saiba que você não tá sozinho nessa, irmão. Saiba que você não está sozinha nessa, irmã. Olha aqui, Sempre existe uma saída. da hora, E a arte filmagem. é uma delas. Sim, a Sinta-se arte. bem-vindo. Sinta-se bem-vinda. Maldita grande mídia. Nunca ajuda em nada. E eu tive que pagar essa conta sozinho. Se vocês não tivessem se aberto comigo e contado as histórias de vocês, definitivamente eu não me encontraria aqui. Pera aí que eu perdi o final. Se vocês não tivessem se aberto comigo e contado as histórias de vocês, definitivamente eu não me encontraria aqui. Sim. Véi, quem que é esse rapaz? Será que ele é o Cid? Ou será que ele é o rapaz que fez terapia com o Cid e que infelizmente tirou a vida? Mano, eu gostei muito desse encerramento na pegada jazz e piano e uma coisa mais devagar e meio que trilha sonora mais pra baixo assim, sabe? Mas meio que trazendo uma redenção, uma solução, um caminho de luz. Adorei isso. Eu acho que os pais são responsáveis pelos filhos. Eu acho que os pais eles têm que se esforçar, mas eles não vão conseguir fazer tudo. E a gente como filho deve entender isso, que os pais não vão conseguir suprir tudo que a gente precisa. Mas eles têm que se esforçar. Eu acho que só dos pais se esforçarem, entenderem, ajudar, já faz a diferença. E pelo outro lado, eu acho que a gente, quando a gente alcança uma certa idade, é meio delicado falar isso, mas quando a gente alcança uma certa idade, a gente também é responsável pelas coisas que a gente faz. Quando a gente se entende como gente. Então a gente pode evitar de fazer de certas coisas. Claro, tem depressão e essas coisas são coisas muito psicológicas, elas são doenças da mente, influencia. Mas se a gente se esforçar também, a gente consegue chegar num caminho de luz, a gente consegue achar soluções pra isso, amenizar as dores que a gente sente. A gente precisa entender também que o mundo tem pessoas diferentes. Tem preto, tem branco, tem pardo, tem amarelo. Tem pessoas que são roqueiras, são rappers, são funkeiras, são budistas, sei lá. E a gente precisa entender e saber respeitar. A gente pode não gostar muito daquele estilo, mas respeitar. Não ficar xingando, zoando, excluindo
pessoa, mas respeitar ela, entendeu? Isso é muito importante. Eu acho que o mínimo que a gente tem que fazer, e é o primeiro passo para as coisas serem melhor. E eu acho que se cada um fizer a sua parte, as coisas mudam. Assim como lá atrás, as pessoas também fizeram a parte delas e a gente tá onde a gente tá hoje. No sentido bom, né? Se a gente tá colhendo frutos bons hoje, é porque lá atrás as pessoas plantaram boas coisas. E eu acho que começa primeiro da gente. E isso é uma coisa muito difícil. Que a gente faça parte do grupo que ajuda pessoas que se sentem assim. Mesmo que a gente se sinta assim também. Bom, e você? O que você achou desse 4 em 1 aqui? Comenta aí embaixo o que você achou dessa série do Cid de 4 vídeos. Obrigado e a gente se vê nos próximos vídeos, beleza? Aí na tela tem recomendações de vídeos que você pode assistir no canal Review One. E é isso aí. Um beijo e um abraço pra você. Obrigado pela sua audiência. Valeu, falou e fui! Tchau!